Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje o nosso Papo de Empreender vai falar sobre a questão de liderança. Olha só esse tema que legal. Seja o líder que você nunca teve. Inspire e faça a diferença nos seus liderados. Esse é um assunto muito importante porque muitas vezes você está como líder, mas você acaba não sendo verdadeiramente um líder, ajudando aí os seus colaboradores, ajudando as pessoas que estão ao seu redor a se desenvolverem cada vez mais. Na correria do dia a dia você acaba pulando essa etapa e aí você acaba não tendo resultado e você acaba só reclamando lá na frente. E aí não faz sentido se você não se desenvolver. Eu tenho certeza que isso passa pela sua cabeça porque eu vejo isso muito acontecer dentro das nossas mentorias. Então a gente quis aqui trazer para você uma iniciativa um pouco para poder te ajudar aí nessa sua jornada que a gente sabe que é muito difícil. Então fica até o final com a gente, que eu tenho certeza que vai te agregar muito valor e a gente vai te trazer já ao longo dessa trajetória aqui vários pontos que você anotando e colocando já no papel, numa planilha, você já tem um plano de ação. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, ser os líderes que os outros não foram para você é fantástico, certo? Eu vou te trazer alguns exemplos aqui ao final para te mostrar o quanto isso fez diferença na minha vida, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Agora, você já parou para pensar o impacto verdadeiro que pode acontecer na vida de alguém, você transformando a vida das pessoas, você sendo de fato uma inspiração para os seus colaboradores, onde eles acreditam em você como um grande herói muitas vezes, um grande salvador muitas vezes dentro de um cenário. Isso é importante para você poder realizar as coisas. Eu tenho sempre dois pontos importantíssimos que daqui a pouco eu revelo para você aqui com relação à liderança, que para mim é essencial em qualquer liderança. Eu olho para os líderes, para mim tem que ter esses dois pontos que eu vou te falar daqui a pouquinho. Okay? A liderança não é sobre títulos ou posições, é sobre ser realmente um ponto de referência, um ponto de inspiração, onde você consegue agregar valor ali, onde você consegue mostrar para as pessoas que é possível realizar. Então é isso que você tem que olhar todos os dias, porque você está construindo algo junto com as pessoas que estão ao seu redor. Tá certo? Então ser líder é ser um farol, um guia, né, onde você vai iluminando o caminho para essas pessoas e não apenas um reboque onde você fica puxando, tendo dificuldades. E é isso que acontece muitas vezes, porque você não está se comportando como líder, as pessoas acabam se acostumando com você puxando, com você trazendo, com você desempenhando, com você empurrando muitas vezes. E aí esse é um dos cenários que na verdade não vão te levar a lugar nenhum, a não ser ficar mais irritado, mais sobrecarregado ou sobrecarregada, né? A gente está falando aqui para os dois gêneros, né? Então entenda que você precisa ter essa competência de liderança dentro do teu dia a dia, principalmente se você é empresário ou empresária, porque você precisa fazer outras coisas no seu dia a dia para você poder fazer o seu negócio crescer. E para isso você precisa desenvolver pessoas, tá certo? Agora imagine você ouvir que você fez a diferença na vida de alguém. Você fez essas pessoas não desistirem ao longo da trajetória delas. Essa é a verdadeira liderança. O poder da liderança autêntico é esse cenário, onde você consegue guiar as pessoas, onde você consegue motivar as pessoas, onde você consegue de fato ser a grande inspiração dessas pessoas que às vezes não conseguem ter dentro das suas famílias, por vários motivos, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, ou mesmo, né, que a gente não tem lideranças específicas no nosso país, infelizmente. Tá certo? Então uma liderança que presta atenção nas ações, uma liderança que consegue enxergar cenários melhores para os outros e consegue contribuir para isso dentro de um cenário interessante de crescimento é muito válido. Tá certo? Não são só palavras, são ações que nós devemos fazer todos os dias para motivar essas pessoas, para colocar essas pessoas numa rota de crescimento. Lembre-se uma coisa, as pessoas elas vão ouvir o que você diz, com certeza elas vão ouvir. Só que o que vai fazer a diferença é o que você faz no seu dia a dia. E esse é um ponto importante, que é através do exemplo que você vai trazer os liderados junto com você. Não adianta ficar falando somente, você precisa fazer o que você está falando. Eu tenho um propósito hoje, que é diminuir a distância entre o que eu falo para o que eu faço. Isso é um grande feito que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. Porque eu falo uma coisa e muitas vezes eu acabo não fazendo. E aí o que acontece? As pessoas acabam enxergando isso com muito mais facilidade e aí acabam não acreditando no que a gente fala muitas vezes. Então por isso a importância de você fazer
exatamente aquilo que você declara, tá bom? O fracasso de uma empresa começa quando o seu maior ativo, que são os colaboradores, eles são desvalorizados, os líderes não enxergam isso e acaba deteriorando todo esse processo e a sua empresa vai para o buraco, vai para a falência, muitas vezes porque as pessoas começam a sair, as pessoas não aguentam mais trabalhar nesse ambiente onde você não consegue conduzir de uma forma adequada, tá ok? Então liderança só existe se as pessoas te seguirem quando tiverem a liberdade de não seguir. Se as pessoas começam a sair é porque as coisas não estão legais. Caso contrário, você vai exercer a força do poder. E aí isso não é liderança, isso é trabalho de chefe, né? Onde fica sendo autoritário, onde fica fazendo muitas vezes até assédio moral, provocando situações onde não fazem sentido. Tá ok? Então, cuidado com o cenário que você está criando, cuidado com a cultura que você está criando dentro da sua empresa. Torne-se um líder no qual você gostaria de ter tido. Eu tive vários líderes que impactaram minha vida, tanto positivamente quanto negativamente. Eu vou te contar algumas histórias daqui a pouco. Tá certo? Então, invista em ações diárias. Tá certo? A liderança é o dia a dia, a liderança é o resultado de pequenas atitudes diárias que vão contemplar o meu mês, o meu ano. Então você precisa inspirar confiança, motivação todos os dias. Por mais que esteja tendo vários problemas, você vai precisar estar colocando para as pessoas exatamente essa formação de novos líderes. Seja sempre o exemplo que os outros precisam. Tá certo? Isso é muito importante dentro do cenário de liderança. Se for preciso, você precisa buscar capacitação. Afinal de contas, liderança é uma competência. Então sim, pode ser desenvolvida. Liderança não se nasce líder, se desenvolve a liderança. Obviamente que tem pessoas que têm mais facilidade dentro de algumas habilidades que são exigidas para ser de fato uma liderança, como comunicação, como persuasão, como sair das situações difíceis, como gestão do tempo, são habilidades que você vai desenvolvendo. Tá certo? Agora, então, reflita que atitudes que você precisa ter para você poder mudar o que está acontecendo com você hoje. Tá certo? Então, estabeleça aí as regras que você precisa colocar. Então, estabeleça aí as habilidades que você precisa desenvolver para você poder ser, de fato, um líder que inspira, que transforma a vida das pessoas e que realiza, principalmente, dentro da sua empresa. Aí, tá bom? 2 resultados. Falei para você que tinha 2 coisas que eu media, que uma já falei, né, mas o outro eu vou te colocar aqui agora. 2 resultados que medem um verdadeiro líder, na minha opinião. Primeiro exemplo, não adianta nada você falar uma coisa e você fazer outra. Então eu observo muito isso, eu coloco muito isso em xeque muitas vezes com relação aos líderes que têm um dia a dia dentro das empresas, porque eles acabam falando muitas vezes e não praticam aquilo que falam. Ou seja, né, a palavra está muito distante do que eles realmente estão exercendo. E o segundo ponto, você precisa formar novos líderes. Um líder de verdade, ele forma novos líderes, para ele poder fazer novas lideranças, para ele crescer dentro da trajetória dele. Porque se ele não forma, ele é um chefe, ele é um centralizador, ele é um ditador muitas vezes, ele fecha todo o universo para ele e não desenvolve aí o que precisa acontecer. Tá certo? Então esses 2 pontos são importantíssimos para de fato ser uma liderança e aí a realização completa e plena. Fora as outras habilidades que a gente já comentou aqui, mas esses para mim são os 2 resultados no qual eu busco constantemente. Agora eu vou te apresentar algumas histórias que eu tive na minha vida para te mostrar, né, quanto é penoso muitas vezes um líder ruim e também lideranças que são excelências. E eu vou te contar uma situação aqui que para mim é algo muito importante na minha vida. Olha só, tive uma situação de uma gestão péssima de uma liderança que eu tive. Um gerente onde ele não tinha a menor destreza com pessoas. Ele provocava, inclusive, assédio moral com as pessoas, principalmente comigo. Então eu aprendi com essa pessoa durante alguns anos, durante 2 anos eu tive a gestão dessa pessoa e foi muito difícil, porque a pessoa simplesmente me colocava num cenário, olha, ou você faz tal coisa, ou você vai ser mandado embora. Ou você chega às 6 horas da manhã e sai às 23 horas, ou eu vou te mandar embora. Então foi muito difícil durante esses 2 anos passar por isso. Ainda não tinha esse termo assédio moral. Mas depois de um tempo eu comecei a entender que essa pessoa, apesar de tudo, ela tinha sido muito boa na minha formação como pessoa e como líder. Porque eu pude perceber que esse tipo de atitude não poderia fazer parte do meu dia a dia.
e eu comecei a tratar as pessoas de uma forma completamente oposta. Obviamente que pensando sempre no resultado da empresa, no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento dos processos, essas coisas. Então essa pessoa, ela foi péssima, acho que foi um dos piores gestores que eu já tive, mas ele me ensinou o que eu não deveria fazer no meu dia a dia enquanto líder, enquanto dono de empresa, enquanto situações do meu dia a dia, tá certo? Um outro exemplo aí, deixando, né, o lado ruim, vamos dizer assim, em alta, vamos colocar aqui um outro exemplo. Eu tive uma liderança de comunicação excelente, eu queria ter metade da comunicação que esse líder teve, que ele tem no dia a dia dele, porque ele se comunica fácil, ele se comunica bem, ele tem as palavras que parece que caem ali perfeitamente no cenário que ele está contando, é um contador de história e me ajudou muito também a entender o que eu precisava fazer para a minha comunicação ser cada vez melhor. Então tem essa influência de tanto pessoas que não foram legais, quanto pessoas que fizeram, né, e que são realmente exemplos para mim. E eu quero te contar uma coisa, faço arte marcial, olha só que coisa interessante, e eu adoro treinar com vários professores. Eu não tenho só um professor, eu adoro treinar com vários professores. Porque o professor é uma liderança ali já imediata. Quando eu treino com vários professores, eu consigo entender a característica, o princípio de cada um deles. E aquilo faz a minha formação ser cada vez melhor. Então, a gente deve buscar várias referências ao longo da nossa vida para que a gente consiga ter de fato aí um crescimento em pontos que talvez a gente não conseguiria sozinho. Então, treinando com várias pessoas, com várias lideranças, você vai conseguir desenvolver melhor pontos falhos dentro do seu dia a dia como líder. Tá, okay? Então, eu quis trazer esse exemplo aqui porque é muito interessante quando você visualiza isso. Isso agrega muito valor aí na sua formação, tá bom? Próximos passos, o que você tem que fazer? Refletir o que precisa mudar, faça aí uma avaliação, liste tudo isso e gere ações para cada um desses pontos que você colocar. Você já vai ter um plano de ação. Se você precisar, assista vários pontos aqui que eu já te coloquei e aí você vai relembrar e já vai anotando o que precisa ser feito, tá ok? Lembrando que a gente tem aqui uma mentoria de negócios, onde a gente te ajuda a analisar todo o seu negócio e desenvolver cenários melhores, processos melhores, aumentando aí o seu faturamento, aumentando aí os resultados do seu negócio, diminuindo desperdícios. Tudo que acontece aí dentro da sua empresa a gente consegue de alguma forma te ajudar. Basta entrar em contato com a gente que a gente vai te entender, agendar aí um diagnóstico para poder te apresentar uma proposta, tá ok? Fico no seu aguardo e será um grande prazer te conhecer. Gostou do conteúdo? Dê um like, dê um joinha pra gente e principalmente compartilhe com as pessoas, porque você vai equalizar o conhecimento e aí você vai poder conversar de igual para igual, tanto com pessoas que estão ao seu redor, quanto também com seus colaboradores, tá ok? Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!